Vamos a Brasília com o Délio Rocha, inicialmente conversar com o Délio sobre as repercussões em torno da declaração do deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PSL, que durante uma entrevista à jornalista Leda Nagli, no canal que ela tem no YouTube, declarou que diante da radicalização da esquerda poderia ser editado um novo AI-5, que foi um instrumento do governo militar no ano de 1968, no começo ali de um período de ditadura longo no Brasil, e que, inclusive, teve efeitos importantes para a política do Brasil. E isso pegou muito mal, Délio, para o deputado, que até já pediu desculpas, mas vamos aí com as informações e ouvir o que disse Eduardo Bolsonaro. Bom dia. Nádia Rodrigues, meu bom dia para você, para o Elivaldo Barbosa, bom dia a todos no Piauí. A reação, Nádia, ou as reações foram muito negativas no meio político, jurídico, entre instituições representativas da sociedade civil. Nessa entrevista, o deputado Eduardo Bolsonaro defendeu o rompimento com a ordem democrática e por meio de um novo AI-5. E essa declaração dele, Nádia, pegou muito mal, E é o que a gente vai acompanhar agora. Eu separei um trecho da entrevista do parlamentar, do filho do presidente da República. Vamos ouvir. A gente, em algum momento, tem que encarar de frente isso daí. Vai chegar um momento em que a situação vai ser igual ao final dos anos 60 no Brasil, quando sequestravam aeronaves, quando sequestravam-se grandes autoridades, cônsules, embaixadores, execução de policiais, de militares. Se a esquerda radicalizar esse ponto, a gente vai precisar ter uma resposta. E uma resposta, ela pode ser via um novo AI-5, pode ser via uma legislação aprovada através de um plebiscito, como ocorreu na Itália. Alguma resposta vai ter que ser dada, porque é uma guerra assimétrica. Não é uma guerra onde você está vendo o seu oponente do outro lado e você tem que aniquilá-lo, como acontece nas guerras militares. É um inimigo interno de difícil identificação aqui dentro do país. Espero que não chegue a esse ponto, Mas a gente tem que estar atento. Nádia, essas declarações do deputado Eduardo Bolsonaro foram dadas ao ele ser questionado sobre as manifestações de rua que acontecem em vários países da América Latina, como no Chile. Olha, a repercussão, como eu disse, foi muito negativa em relação a essa fala do parlamentar no Congresso Nacional. Parlamentares de 16 partidos condenaram essas declarações, incluindo os presidentes da Câmara e do Senado. No caso do deputado Rodrigo Maia, que preside a Câmara, Nádia, ele disse que essas declarações são repugnantes e que o deputado Eduardo Bolsonaro está sujeito à punição. Inclusive, ele vai responder a um pedido de cassação no Conselho de Ética da Casa. Já no meio jurídico, a gente pode lembrar aqui, Nádia, uma declaração, um comentário do ministro Marco Aurélio Mello, do STF, que disse lamentar que um deputado possa admitir a possibilidade de um novo AI-5. E a OAB emitiu uma nota dizendo aí que são gravíssimas essas declarações. Aí, por conta dessa repercussão muito negativa, o próprio deputado Eduardo Bolsonaro deu uma nova entrevista ontem à tarde para pedir desculpas e dizer que foi mal interpretado. Mas o fato, viu, Nádia, é que essas declarações são mesmo gravíssimas. O AI-5, o ato institucional número 5, entrou em vigor no dia 13 de dezembro de 1968, durante o governo de Costa e Silva. Esse ato vigorou por 10 anos e permitiu aí que fosse, naquele período da ditadura militar, Nádia, que o Congresso Nacional fosse fechado, que mandatos fossem cassados, políticos perseguidos, muitas pessoas torturadas, imprensa censurada e o habeas corpus suspenso. Portanto, é um cenário que a gente não quer ver de volta. Nádia. Bom, Délio, e falando sobre o desempenho de parlamentares do Piauí, aí no Congresso Nacional, a deputada federal Rejane Dias, do PT, conseguiu aprovar mais uma proposta de autoria dela. Do que se trata, Délio?
Nádia, olha, a proposta da deputada que foi aprovada esta semana na Câmara prevê mudanças no Código Penal brasileiro para ampliar a punição de quem induzir pessoas à automutilação e ao suicídio. Além disso, a deputada teve outros 2 projetos, recentemente aprovados no Congresso Nacional e ela falou sobre essas 3 propostas. Vamos ouvir. A gente está trabalhando muito, são projetos realmente importantes, tanto é que teve essa aprovação, o da carteirinha do autista foi unanimidade. Nós tivemos agora também de doenças raras, que é outro projeto super importante, e a questão dos medicamentos. Então, apresentei o projeto para baixar os custos para quem tem essas doenças raras, que é muito caro você comprar uma medicação dessa numa farmácia, e sai muito caro também para o Sistema Único de Saúde. Então a ideia é de isentar mesmo esses impostos, tanto é que foi aprovada na Comissão de Seguridade Social, pode ser até já terminativo, e isso vai levar realmente à diminuição desses medicamentos. Além disso, a carteirinha também do autista, que agora foi para o Senado, estamos agora numa tratativa já com o presidente do Senado para que bote também na pauta, porque quem tem um filho com autismo sabe que é necessário realmente um atendimento diferenciado, porque ele não tem paciência, por exemplo, de estar numa fila esperando uma consulta, alguma coisa desse tipo. Seja lá qualquer ambiente que ele tiver. Então tem que ser tratado de uma forma diferenciada. E ontem também, que foi o último que foi aprovado, foi o do enfrentamento à questão do suicídio e da automutilação. Então é um projeto que veio do Senado, sofreu modificações aqui na Câmara e 2 projetos meus foi apensado a esse substitutivo, que trata exatamente do aumento da pena para quem induzir pessoas a cometerem suicídio. Mas também eu fui mais além, porque nós temos os provedores, a internet. Então tem pessoas, por exemplo, se jogando de pontes e vinculam isso no WhatsApp para quem está doente com um problema. Termina que aquilo ali é uma ideia, não deixa de não ser uma ideia. Então, os provedores também irão responder por isso. Há previsão de multa também nesse sentido. Então, fiquei muito feliz porque esses 2 projetos realmente vai fazer uma diferença muito grande, porque vai alterar o Código Penal e endurecer as leis nesse sentido. Nádia, um dos projetos de lei da deputada Rejane Dias que foi aprovado no Congresso Nacional, no caso eu faço referência a um projeto que prevê a obrigatoriedade de psicólogos e assistentes sociais nas escolas. Esse projeto foi aprovado no Congresso, mas depois analisado pelo presidente da República, ele foi vetado. Só que agora em novembro o veto presidencial vai ser analisado pelo Congresso Nacional e a deputada Rejane Dias avalia que o momento no Congresso é muito favorável pela rejeição do veto presidencial. E como diria nosso querido Zósimo, Nádia, a conferir, Então vamos aguardar. Nádia. Délio Rocha falando ao vivo de Brasília e volta daqui a pouco no Jornal do Piauí. Bom dia, bom final de semana, Délio. Olha, a gente acaba de receber a informação que o consórcio que atende a zona sudeste de Teresina, em Tracol, os ônibus estão parados. Nenhum ônibus saiu da garagem até o momento. É a manifestação aí, paralisação dos motoristas e cobradores. A gente tem outras informações até o final do programa de hoje. Elivaldo, vamos à última de hoje, por favor. Nádia, o ex-governador Hugo Napoleão lança o seu novo livro, Eu Fui Advogado de JK. É um relato sobre o período em que ele acompanhou de perto o ex-presidente. Foi uma das figuras políticas do Brasil de maior projeção aí na primeira metade do século passado. Foi presidente da República, teve muita polêmica envolvendo a sua atuação e Hugo Napoleão foi advogado de JK. Ele relata um período da história republicana do país de forma muito detalhada. Este livro será lançado aqui em Teresina, com presença de Hugo Napoleão, na próxima segunda-feira, às 10h30, lá na Assembleia Legislativa. Hugo Napoleão já fez, inclusive, um relato sobre esse livro, num encontro que teve com o ministro Tarcísio Gomes de Freitas, da Infraestrutura do
do governo federal. Aliás, Nádia, foi uma conversa muito amigável, muito salutar sobre administração pública e sobre política também. Aliás, o ministro Tarcísio Gomes de Freitas tem sombreado os estrelas do primeiro escalão do governo Jair Bolsonaro, Sérgio Moro e Paulo Guedes. Tem se destacado bastante. Tá certo, Alivaldo. Bom final de semana para você. Para você também, para todos nós, né? Para todos nós. Até segunda-feira aqui no Notícia da Manhã. Com certeza. Tchau, até lá. tchau.